Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. Nós que sempre trazemos aqui para vocês um programa inédito com conversa de qualidade, assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito bem-vindos a mais um Papo Certo. E no papo de hoje nós vamos falar sobre as novas regras da publicidade médica. Estamos muito felizes por receber a doutora Tatiana Della Justina, que além de otorrinolaringologista, ela é conselheira do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado pela sua presença no Papo Certo. Obrigada, agradeço o convite. Seja muito bem-vinda novamente aqui conosco no Papo Certo. Obrigada. Bom, pessoal, papo de saúde e eu sei que vocês participam bastante. Então, acompanhem, envie a sua mensagem, envie seu comentário para a nossa convidada logo após o término do programa responder para vocês. Agora a gente vai fazer um intervalo de 30 segundinhos e já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está sendo transmitido aqui pelo canal 48.1 da TV e também pelo canal 521 da NET Claro, 513 da Vivo, 19 da TVN e 182 da Tubarão. De antemão, eu quero agradecer aqui, parabenizar a doutora Tatiana Bragança de Azevedo Della Justina, que escreveu a sua tese de doutorado, né? Por que a saúde e a medicina estão na justiça? Então, esse aqui é um livro, então, da doutora Tatiana. Muito bem, então, começando o nosso Papo Certo de hoje, doutora, como foram construídas as novas regras da publicidade médica, não é? E como os médicos e a sociedade tiveram participação neste processo? Eu agradeço, então, a possibilidade de poder falar para os colegas e digo que foi uma razão de muita felicidade para mim poder participar da comissão de 20 conselheiros que trabalhou nessa resolução. Essa resolução ela durou 3 anos. Tá? Foram diversas reuniões que nós tivemos e foi uma consulta pública com 2.600 sugestões dos conselhos regionais de medicina, sugestões de contribuições escritas dos CRMs a respeito. Nós tivemos 4 webinários com publicitários, com jornalistas, com juristas, para que a gente pudesse realmente mudar isso, né? Mudar essas regras e mudar para melhor. Então, eu fico muito feliz de poder ter participado, é motivo de orgulho isso. E, doutora Tatiana, agora, na prática, os médicos e hospitais, eles têm um tratamento mais paritário? O que antes acontecia, na verdade, o médico foi alijado do mercado. Tudo aquilo que significava mercado, o médico não participava. Todas as outras profissões que circundam a área médica ganhavam, né, tinham o seu quinhão e o médico ficava cada vez mais isolado, cada vez mais sem direitos.
E essa resolução, ela vem restabelecer uma situação que jamais deveria ter acontecido. Na verdade, se a gente vai falar tudo que houve, né, houve uma interpretação, uma reinterpretação de um decreto que ainda está em vigor, que é um decreto de 1932, decreto 20.931. 92 anos. 92 anos. 92 anos se passou pensando que o médico tinha que se manter afastado do mercado. O mercado fazia mal para a medicina. Não. Tudo se pode fazer com ética, né? Com ética. Então, houve uma mudança da relação do médico com o mercado. O tratamento entre o consultório e os hospitais agora passou a ser o mesmo. Então, as competências do médico em relação ao mercado, agora, claro, proibições de sensacionalismo continuam, né? Todos os absurdos, né, vão continuar sendo proibidos. Mas, por exemplo, fotos de antes e depois, que especialmente as pessoas que têm formação em cirurgia plástica, em dermatologia, em otorrino, né, fazem, isso não podia acontecer. Então, agora a gente tem regras para que isso aconteça e, enfim, jamais colocar uma propaganda com obrigação de resultado, nem prometer resultados que não se possa cumprir. Mas dentro disso está liberado. Excelente, então é uma excelente informação. E a doutora comentou que está valendo desde o dia 11 de março. 11 então de março. Uma resolução muito recente, após 92 anos aí dos médicos aguardando essa atualização, vamos dizer assim. Havia uma resolução antes, que era 1974 de 2011, mas ela era bastante proibitiva. O que mudou foi o pensamento disruptivo em relação ao decreto de 32, que permitiu que o médico tenha muito mais direitos, digamos assim, né, de divulgação. Muito bem. Doutora Tatiana, como a lei da liberdade econômica foi contemplada nessa nova regra de publicidade médica? Na verdade, a lei de liberdade econômica é de 2019 e ela foi promulgada na época do governo Bolsonaro. E o médico pode, por exemplo, por essa nova resolução, ele pode ser acionista de empresas de saúde, ele não pode ser acionista e condicionar a receita dele, a prescrição dele àquilo, né? Mas ele pode ser acionista, porque todos podem. A liberdade econômica é para todos, inclusive para o médico. Essa é a diferença. A doutora começou a falar sobre a questão do antes e o depois, né? Além de agora poder ser publicado, de que forma isso pode ser publicado? Sempre com a dose de realidade, né? Então, claro que o paciente tem que permitir que a sua imagem seja colocada. O antes e o depois tem que vir acompanhado de um texto explicativo com as consequências boas e as consequências ruins de eventual problema nos procedimentos. Para isso, ele pode explicar no texto, pode utilizar um banco de imagens da sociedade de especialidade, vai colocar aí as situações negativas oriundas daquele procedimento, as situações positivas. Então, jamais garantir resultado, mas ser honesto, né, dentro daquilo que ele vai fazer. Então, esses dados podem ser na foto ou na legenda, mas são obrigatórios. São obrigatórios. Claro. São obrigatórios, além do consentimento do paciente, né? Porque a imagem é um direito de cada pessoa, né? Uhum. Muito bem. Doutora Tatiana Della Justina, um dos temas que já há alto interesse aqui dos nossos telespectadores e do público em geral é saber quanto especializado é um médico. Como fica o anúncio, então, da especialidade médica? É uma obrigação que o médico que vai anunciar que ele é especialista, a gente codifica isso através de um número chamado RQE. Existe o número do CRM, que é o número do registro no Conselho Regional de Medicina. Mas tem o RQE, que é um número de registro de qualificação de especialista. Então, o paciente vai procurar por um médico, ele vai observar que aquele médico é especialista porque ele tem um númerozinho lá, o RQE, que é o registro de qualificação de especialista. Olha, informação importante. Como é que esse médico obtém esse registro?
ele tem que fazer a residência médica, que é depois da graduação. Ele pode também fazer uma prova de título de especialista para a sociedade de especialidade. Então, através desses dois mecanismos, ele vai ter o título de especialista e vai ter o RQE, tá? Agora, quando ele faz uma pós-graduação, antigamente não se podia anunciar. Pode anunciar, mas para não causar confusão para os pacientes, aquilo ali vai vir com uma mensagem em letra maior, dizendo não especialista. Porque é importante que o consumidor, o paciente, né, saiba com quem ele está consultando. Se o médico é especialista ou não naquele tema. Então, o que vai autorizar o médico especialista a utilizar o RQE, ele, então, fazer a residência ou essa prova de títulos junto aos conselhos regionais. Junto às sociedades de especialidade. Sociedade de especialidade. Isso. Não basta ter a pós-graduação, ele pode ter a pós-graduação e tem que ter esse registro também. A pós-graduação ele pode anunciar que tem, mas vai estar constando do lado não especialista. Tá? Porque os critérios para ser especialista, para ter o RQE, são esses que eu acabei de dizer. Perfeito, bem esclarecido. Então, sempre se diz, né? Ler as letras pequenas. É e não tão pequenas essas como nem a doutora pequenas, nem tão pequenas, né? Bom, já não... fica a dica, não escrevam tão pequeno que a gente dá os... Bom, doutora, um médico pode anunciar que em seu consultório ele dispõe de um equipamento sofisticado de alta tecnologia inovadora? Ele pode anunciar os equipamentos que ele tem. Isso é uma coisa que antes não podia, né? Ele pode anunciar os equipamentos que ele tem, mas ele tem que anunciar de acordo com o que está estabelecido na Anvisa. Está registrado na Anvisa o equipamento tal que tem tais propriedades. Nenhum equipamento tem propriedades assim, né, maravilhosas, né? São as propriedades que estão registradas. Né? Se está registrado, ele pode anunciar sim. Não pode aumentar nem inventar. Não pode Tá fazer registrado. sensacionalismo sobre isso. Né? Essa é a grande dica que fica aqui, na minha opinião. Cuidar do sensacionalismo na publicidade médica, porque isso vale para qualquer profissão regulamentada. Eu, como contador, tenho também que cuidar da minha publicidade informativa, técnica, sem problema nenhum. Agora, sensacionalismo, isso vai haver a intervenção do conselho, como qualquer conselho que fiscaliza a profissão, né, doutora? Uma coisa importante que eu queria colocar, dentro desses artigos todos da resolução, tem um capítulo sobre permissões, tá? Que é o artigo 9, tá? Dessa resolução. Ali fala assim, o médico pode ter no seu consultório, por exemplo, eu sou otorrino, tá? Certo. Posso ter um serviço de audiometria no meu consultório. Eu posso ter as fonoaudiólogas que vão trabalhar nesse serviço de audiometria. Esse serviço pode ter próteses auditivas para adaptar. Eu não posso trabalhar com uma exclusiva. Eu vou seguir a mesma regra dos hospitais. É isso que eu digo. Que agora o consultório médico está sendo visto da mesma forma como os hospitais são. Essa é uma grande novidade, doutora. Muito, é uma grande novidade. Porque antes o que acontecia era uma prescrição, vai e procura a prótese, aqui usando o exemplo que a senhora trouxe, da tua escolha. Hoje o médico pode ter ali algumas, né, para a escolha pelo menos, do paciente, Exato. que é algo bem novo, realmente. Exato. Não, isso aí é o seguinte, é muito melhor que o médico prescreva, quando ele achar que deve prescrever, né, um determinado aparelho, uma prótese, né, vamos colocar assim, é muito melhor que ele faça essa prescrição, porque afinal de contas, para fazer isso, ele fez um exame, ele avaliou a audição dessa pessoa, ele viu como está, que realmente é o caso que a pessoa vai se beneficiar, então ele pode prescrever. Mas não pode obrigar, né? Não, obrigar não, mas eu digo assim, não, a pessoa não vai sair comprando o aparelho em qualquer lugar, sim, como se fosse um mercado qualquer. Perfeito. Uma né? grande novidade. Doutora, eu acho que a última pergunta, rapidamente, aqui deste nosso bloco, como é fiscalizada a publicidade médica? Só os médicos podem denunciar, ou os pacientes, enfim, podem também? Não, qualquer pessoa pode fazer denúncia no Conselho Regional. Então, o Conselho Regional, o órgão fiscal, que vai avaliar aquela denúncia. O Conselho Regional tem um departamento que se chama CODAME, que ali é o Departamento da Divulgação de Assuntos Médicos. Então, ali, se houver qualquer irregularidade, pode ser enviado para a CODAME dos regionais e aí vai ser analisado.
Existe um manual dentro dessa resolução, que é o manual da Codami. E ali, inclusive, dá para tirar dúvida. O médico tem dúvida. Olha, eu contratei uma equipe de marketing para fazer o marketing do meu consultório, eu não sei se eu posso fazer dessa maneira ou de outra maneira. Bom, está o manual ali que explica. Então, o que eu acho que é importante, assim, nós vamos contemplar os médicos que são éticos, que eu tenho certeza que é a grande maioria. Quem é ético vai continuar sendo ético e vai ter mais direitos de fazer aquilo que estava fazendo, né? Em termos de divulgação. E as pessoas que não agiam conforme a ética também vão continuar não agindo, né? A gente espera que os médicos que são virtuosos, que fazem a medicina da melhor forma, e que eu tenho certeza que é a grande, esmagadora maioria, né? Esses vão ser contemplados com essa nova resolução. Bom, chegamos no finalzinho, então, do nosso primeiro bloco. E a seguir a gente vai falar sobre mais publicidade médica, celebridades, propagandas de influenciadores digitais também. Então fique conosco, assistam os nossos patrocinadores Fortis Group e Prime Gourmet. Já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar desconto. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortis Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortis Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero pedir a atenção de vocês, se vocês conhecem médicos, pessoas da área médica, compartilhem o nosso programa através do YouTube e também do Facebook, já que hoje estamos falando sobre as novas regras das publicidades médicas. Doutora Tatiana Della Justina, dando continuidade ao nosso papo certo de hoje, uma dúvida bem comum, essa é minha. Celebridades, influenciadores digitais, enfim, elogiam médicos, falam das maravilhas que tiveram acesso. Isso é permitido? Isso é ético? Pois é, é possível, o médico pode atender celebridades e ele pode agradar, né? O atendimento pode agradar, a celebridade pode postar, o próprio médico pode postar, repostar comentários, mas, claro, tudo aquilo dentro do razoável, né? Eu não posso dizer que aquele médico é super maravilhoso, ele é o melhor médico do mundo, do Brasil, do Rio Grande do Sul, sei lá. Não, assim a gente não pode, né? Então, ele pode dizer que teve uma experiência muito boa, né, no atendimento, pode. Né? Porque ser elogiado, quem não gosta, né? Eu gostei muito de vir aqui no programa de vocês. Ai, sempre né? bem-vinda. Então, eu posso elogiar o programa. Eu não vou dizer que é o melhor programa que dá. Não, é um excelente programa. Assim como o médico gosta de receber elogio, todos gostam, né? E, doutora, em relação às novas terapias e as terapias complementares, elas podem ser divulgadas por médicos? As terapias, para ser divulgadas, elas passam por uma análise, né, do CFM. Então, se aquilo está aprovado pelos guidelines aí, né, e o CFM não está vendo como sendo uma terapia experimental, é possível divulgar. Sim, é um serviço até. Muito bem. E um médico, ele pode ser garoto propaganda de um medicamento? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Não pode. Não pode? Não pode. Não pode estar vinculado a medicamento, a produto para atividade esportiva, nada disso, alimento. Não,
Não pode. Não pode. Tá? Ele pode participar de algumas peças publicitárias, mas não relacionar com alimento, com produto, com nada disso. E as novas regras aproximam o médico do mercado de trabalho? Aproxima o médico do mercado. O médico foi afastado durante muitos anos do mercado. Todos podiam ganhar menos o médico. Então, agora é mais justo, eu considero. Né? Sem dúvida. Agora, é importante que o médico, quando participa, ele tem que falar se ele tem conflito de interesse. Né? Não é, ele pode ter algum conflito de interesse, mas ele tem que falar, especialmente em entrevistas de imprensa. Ele tem que falar. Quando ele vai dar uma palestra. Doutora. Um exemplo, ele trabalha para uma determinada entidade. Sim. Tá? Que trabalha com, vamos colocar vacinas aqui. Ele vai ter que falar que ele tem conflito de interesse. Né? Não pode Tem que ficar... ser ético. Tem que ser Na ético. essência, o que a gente está falando aqui é de uma publicidade ética. Eu falei isso, mas pode ser qualquer outra coisa. Ele pode trabalhar num laboratório X, ele pode trabalhar na parte de... A minha opinião é essa, mas eu trabalho nesse laboratório ele pode, e eu sou suspeito porque eu trabalho. Ele pode, porque os laboratórios, eles também utilizam o trabalho do médico. Sim. Mas, claro, dentro da ética, né? Não pode ser uma coisa para vender produto, assim. Né? Agora que eu acho que vou deixar a doutora iniciar as justas. Qual o maior desafio da publicidade médica no seu ponto de vista? Olha, a questão ética. E, na verdade, ética ou se tem ou é como moral, né? A ética é o coletivo, a moral é o individual. Tu tem ou não tem? Tu tens uma formação ou tu não tens essa formação? Os teus princípios, os teus valores. Eu tenho a impressão de que essa resolução ela vai contemplar as pessoas que têm realmente princípios, valores, ética, e são bons profissionais. Então, isso é o que se quer. E, doutora, a senhora considera que essas novas regras da publicidade médica, ela vai trazer qualidade? Eu acho que ela vai trazer qualidade, ela vai trazer segurança. Tá? As pessoas vão saber com quem estão lidando, né? Porque se tu fica num momento assim de divulgar a profissão, que o médico não pode divulgar as coisas e outros profissionais que não são médicos divulgam, cria uma confusão no público, né? O público não sabe se está consultando com um profissional certo para resolver determinado problema. Então, as regras, elas esclarecem, né? Elas normatismo esclarecem mais. Isso é muito bom. E por que o chamado sensacionalismo prejudica tanto a informação sobre a saúde? Porque ele vende uma garantia de resultado que não existe. Nós não podemos garantir. Olha, eu, por exemplo, não sei se eu vou conseguir chegar em casa hoje, né? Nem tu, nem ela. Né? A gente sabe que tudo pode acontecer. Eu posso pegar um trânsito difícil, posso ter um acidente. Então, a atividade médica é de risco como qualquer atividade, como viver é de risco. Né? Então, claro que tem determinados cuidados, que você fazendo aqueles cuidados, a possibilidade de ter problema é muito menor. Sim. Mas nada pode ter essa garantia de sucesso absoluto, porque não existe nada com garantia. Esse é o grande cuidado, sucesso. né? Claro. Cada pessoa tem as suas características, sua história, Exatamente. e a consequência daquele tratamento é diferente também. Exatamente. Agora, a doutora falou sobre sensacionalismo. Eu vi que se fala muito na internet agora sobre o tal chá bariátrico e também sobre a dieta da banana. E aí passa isso, mas cada um tem a sua idade, o seu peso, a sua altura e o seu metabolismo. Então, o que funciona para um não é para outro exatamente assim. Mas o sensacionalismo segue correndo nas redes sociais. Porque assim, a nossa sociedade, ela vive de aparência, né? Então, é mais importante mostrar, eu agora estou com um corpinho muito bem e tal, não estou mais gordinha e tal. Mas, às vezes, as pessoas se iludem, né, com essas coisas. Então, o importante é que a publicidade seja honesta. Honesta. Com certeza. E qual é o seu recado, já estamos aqui nos minutos finais, qual é o seu recado para os médicos em início de carreira sobre as novas regras da publicidade médica? Olha, em primeiro lugar, um recado importante, assim, foi muito bom ter participado
dessa resolução. Essa resolução ela é libertadora. Quando eu abria minhas apresentações, eu dizia assim, olha, parece a Moisés abrindo o Mar Vermelho para os hebreus passarem. A sensação que a gente tinha era essa, de tanta mudança que foi feita dentro do nosso trabalho. Mas os novos médicos, né, os mais jovens, que já estão muito habituados com rede social, com internet, enfim, eles vão poder anunciar o seu trabalho, eles observem o manual, eles procurem agir de acordo com os princípios éticos que vão ter um sucesso profissional e não vão fazer nada errado. Onde encontra esse manual, doutora? Está nos conselhos regionais, né? Se tiver alguma dúvida, o médico pode procurar por lá. Lá, então aí para os médicos e publicitários, né? Lá no Conselho Regional. Site, provavelmente, do Conselho Regional de Medicina, aí é possível encontrar manual do CODAMI. CODAMI. Divulgação de Assuntos Médicos. Doutora, eu gostaria de lhe pedir para falar sobre como foi a sua participação no desenvolvimento dessas novas regras. Pois é, eu fui uma das 20 conselheiras, né, que participou na elaboração com eu tive muito orgulho de participar. Essas coisas todas que significam avanços profissionais fazem muito bem para quem entrou na atividade com essa finalidade. Eu queria muito poder fazer determinadas mudanças e, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer essas mudanças para melhor, mudanças que vão proteger a sociedade, vão melhorar as pessoas que fazem bem para a sociedade. Isso é importante, que são avanços para a classe médica. Então, a minha participação foi total durante todos esses 3 anos aí. A gente sugeriu algumas coisas e participamos ativamente de todas as etapas. São quantos conselheiros lá no Conselho Federal? É um por estado. Um por estado. E a senhora é representante aqui do Rio Grande do Sul. E tem mais um conselheiro da AMB, que é a Associação Médica. E vai até quando a sua... Meu mandato vai até o dia 30 de setembro. Até o meio do ano, mais 6 meses, para a senhora contribuir com a profissão. Isso. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho e esperamos que realmente as novas regras ajudem ainda mais a população. Obrigada pela sua presença também. Obrigada, muito obrigada. Bem, agradeço a todos que nos assistiram e hoje quero deixar um agradecimento especial a todos os médicos profissionais da área da saúde que sempre prestigiam aqui o Papo Certo e hoje uma entrega direcionada a esse público. Então, pessoal, ficamos por aqui e amanhã às 20h30, logo após o programa Cadeira Cativa, estaremos novamente nesta bancada esperando por vocês com um programa inédito. Até lá!